E aí, beleza? Western Monsters é o esporte mais popular no mundo, pois envolve grandes criaturas em lutas até o nocaute. E em A Liga dos Monstros, filme de 2021, essa garota quer seguir os passos do seu pai e chegar ao tão sonhado topo do campeonato. Mas não será nada fácil, pois seu monstro gosta mesmo é de dançar. E no ringue, coitado, só sabe apanhar. Em um filme de animação divertido e muito diferente. É isso aí! Cadê ele? Western Monsters é a grande sensação dos campeonatos de luta no mundo, pois imagina só, titãs, krakens e kaijus lutando em ringues como espetáculo para a humanidade. Então, depois da plena convivência com os monstros e a humanidade, foi criado esse UFC de monstros, onde tinha até o campeonato mundial de Western Monsters, onde o maior vencedor de todos os tempos era Raybor e seu treinador Jimbo Coyle, uma equipe do Western Monsters que era considerada a maior de todos os tempos. Mas uma tragédia aconteceu. O treinador e seu monstro se perderam no mar e nunca mais foram encontrados, sendo uma tragédia não só para o esporte, mas para toda a cidade de Stoker, que almejava agora a volta de um campeão para trazer a alegria de volta para a cidade, que ficava toda fechada para a grande luta, e as esperanças agora era o Tentacular, e onde conhecemos nossa protagonista, Willie Coyle, filha de Jimbo Coyle, o treinador que desapareceu no Pacífico, onde ela e sua mãe eram bastante respeitadas, visto que seu pai era considerado uma lenda do esporte. E ali veríamos uma grande luta de novo, o orgulho da cidade, o Tentacular, que só tinha um problema, que era extremamente egocêntrico, e iria enfrentar o rei campeão da divisão, o Coroa Sagaz, um baita cachorro inglês extremamente forte e babão. Que nojo! E a luta começou, onde o Tentacular estava levando a pior. Winnie sabia de todos os golpes e as táticas, percebendo que o Coroa Sagaz lambia o focinho antes de dar um golpe. E ela e sua mãe perceberam, e isso com certeza era uma fraqueza. Então rapidamente correu ao ringue e na pausa do primeiro assalto passou essa dica para o Tentacular e seu treinador, que o tal Coroa Sagaz lambia o focinho antes de atacar. E olha só, deu certo pra caramba. Ele percebeu que era um tique e também sua fraqueza. E como desviou todos os golpes do Coroa Sagaz, colocou esse baita cachorrão para dormir. Já era. Venceu a luta e o cinturão voltando novamente para a cidade. Só que a decepção para toda Stoker começou a partir daí, pois agradeceu a cidade por ter realizado o grande sonho de ser campeão. E ali ficaria em seu coração, mas como a cidade que ele saiu para outra muito melhor, já que estava crescendo e não ficaria em uma cidade que já tem a sua história, decepcionando a todos, dizendo que iria para a terrível Pool, a cidade rival de Stoker. E aquela cidade para ele era apenas um degrau para subir na carreira, abandonando a pequena cidade de Stoker, que dependia financeiramente do sucesso do Tentacular. E era ele que movia toda a Stoker. E agora os pequenos empresários não teriam ideia do que fazer com os empreendimentos. Meu salão de beleza? O seu salão? E esta tatuagem que eu fiz no meu... Fora que todos eram sócios do estádio Stoker. A renda gerada era distribuída entre os contribuintes e moradores, sendo a maior fonte de renda de todos na cidade. E sem monstros, sem grana. E sem grana, sem estádio. E o prefeito tinha a solução: vender o estádio para a terrível Pool, e a cidade rival transformaria ele em um grande estacionamento. Era a única forma de pagar as dívidas, segundo o prefeito e a vereadora. Mas para Winnie tinha que tentar. Seu pai nunca desistiu e era um ensinamento do rock, que não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. E claro, continuar lutando. Então iria atrás de um monstro nas lutas ilegais da Piorlândia, a pior cidade que fazia torneios ilegais. E meus amigos, o couro comia de verdade por lá.
Caraca. O difícil foi convencer algum monstro a ir para Stoker e ainda ser a nova sensação de lá, tendo ela como treinadora, pois todos os monstros zombaram da cara dela, já que estavam muito bem na Piorlândia, ganhavam dinheiro com apostas e não queriam ser sensações em lugar nenhum. E como foi rejeitada por vários monstros, já estava quase desistindo. Mas foi aí que ele apareceu. Steven, o pior monstro da Piorlândia, que nunca venceu nenhuma competição. Só que este mané tinha o sangue de Rayburn, a maior lenda de Western Monsters e o antigo campeão de Stoker, que desapareceu no mar junto com seu pai. E ela o conhecia muito bem desde quando os dois eram crianças. O problema é que ele foi contratado para perder sempre, pois assim a chefia e a casa sempre ganhavam muito dinheiro. Mas com ela tirando sua atenção, os planos de ganhar do porcão foi por água abaixo, e com um golpe sem querer, acabou ganhando a luta. Nossa! Lá nas lutas ilegais era conhecido como Steve o Terrível, e não teve jeito, pelo que pareceu o porcão desmaiou bonito. E agora Steven tinha que se ver com a chefe das lutas clandestinas, e nada feliz com ele, pois a luta estava 100 para 1, e ela pagou muita grana para que Steven perdesse naquela noite. Só que teve um prejuízo de $100.000, perdendo essa grana para um único apostador que acreditou no Steven o Terrível. Só que agora queria a quantia 10 vezes mais e não estava nem aí se foi um acidente ou estava prestando atenção em uma humana. Queria seu dinheiro de qualquer jeito. O lance é que o Willie tinha a oportunidade para Steve ganhar a grana e pagar o que estava devendo e ainda voltar para Stoker ser o grande campeão da cidade. Só que Steve não estava muito afim de voltar. Já saiu há muito tempo daquele lugar e só tinha lembranças ruins de seu pai por lá. E ainda mais ser treinado por uma garota, pois segundo ele, não precisava de nenhum treinador. Mas a chefia não deu escolha para ele. Tinha um mês para conseguir a grana. Então o jeito foi voltar a pé para Stoker, e na antiga academia do seu pai, que na verdade não tinha melhores recordações, pois todos queriam que ele fosse igual ao seu pai, a lenda do esporte, e ele queria ser apenas ele mesmo. Eu vou ser eu. E quem é você, Steve? Eu sou o cara que tá aqui pelo dinheiro. Melhor do que nada. Mas aceitou algumas lutas para poder pagar sua dívida, e para Willie era a esperança de treinar um monstro para ser o grande campeão de Stoker, determinada a recuperar o estádio e fazer de Steve o grande campeão. O problema é que ele não queria muito, a preguiça tomava conta dele. Então o jeito foi arrumar uma luta para que na fase de classificação do campeonato ele sentisse como era uma luta de verdade. E na fase de classificação do campeonato, iria enfrentar o Ramaria Jackson, o monstro mais agitado do campeonato. E Steve não estava muito interessado na estratégia da treinadora. Para ele, era chegar e meter o louco. Só que tá aí o problema. Se ele pelo menos tentasse lutar, já tava bom. Só que para o Steven, o Terrível, o negócio dele era se fingir de morto até soar o gongo, pois acreditava que todas as lutas contra ele eram compradas. Então era só perder para ganhar dinheiro. Só que dessa vez não. Quem ganharia o dinheiro era quem ganhasse a luta. E isso para ele não estava nada acostumado. Então Willie fez uma estratégia interessante: correr e apanhar até que o Ramaria Jackson ficasse cansado. E foram alguns bons minutos para que o monstro chifrudo cansasse de verdade. E olha, realmente a estratégia deu certo. E agora era só ir para a contagem e mesmo cansado pra caramba, sua primeira luta, Steve o Terrível ganhou. E o vencedor é Steve! Impressionante. Mas pra mídia foi a pior luta do campeonato da semana. Um monstro correndo de uma luta, que vergonha. E o Tentacular só ganhava mais posições no campeonato mundial, sendo um dos favoritos ao título deste ano. E o que sobrou para Stoker era Steve, o pior da temporada por enquanto. E malhar para ele era o mais difícil. Não conseguia fazer uma série de nada. E ainda tinha um lance que não queria ser igual o seu pai. E por isso saiu daquela cidade, pois todos ficavam o comparando. Então
Então Willie teve uma ideia: fazer diferentes do manual e achar alguma coisa que ele gostasse bastante, tirando o lance de comer, dormir e não fazer nada. E descobriu que ele gostava de salsa, e foi através da música que ele conseguiu aprender alguns golpes, pois dançava super bem, mas lutar era um pouco complicado. Então o lance era juntar os dois, e sua confiança estava nas alturas para a próxima luta. Mas já começou apanhando mais que tapete em dia de faxina, onde o adversário era muito mais rápido do que ele. Só que agora tinha uma arma secreta, o passo de tango que, acreditem meus amigos, a dança tirou o foco do monstro. E mais uma vez, Steve ganhou. Que mais uma vez, apesar da crítica odiar um monstro dançarino por ser menos que lutava na verdade, a cada dia se superava, começando a fazer exercícios e ganhando mais algumas lutas, deixando alguns moradores contentes, pois pelo menos tinha um monstro que representava eles, e que gostava de dançar e dançava mesmo. Só que Willie se mostrou uma treinadora bastante experiente, para sua idade sabia achar os pontos fracos dos adversários, e até quando o monstro era grande demais, ela achava a estratégia certa, como até pedir ajuda para outros monstros. E Steve agora venceu a sua terceira seguida. E olha que este monstro era grande, hein? Mas a crítica ainda desdenhava do trabalho de Willie, que estava mandando super bem, mas para eles aquilo não era nada de Wrestler Monsters. Mas já que não tinha nada de Wrestler Monsters, então por que ela tinha ganhado 3 vezes seguidas? E ainda Steve poderia ficar tranquilo, já tinha grana para pagar a dívida. E o objetivo agora era lutar em Stoker, e desafiaria qualquer um na cidade, com agora o Steve, o incrível. Mas o primeiro drama começou a partir daí. O prefeito da cidade estava quase assinando a papelada para a venda do estádio para a Terrível Paul. E o lance era justamente para o treinador do Tentacular. Queria derrubar aquele estádio por pura inveja, pois estar sempre na sombra do Rayburn, o maior vencedor do Wrestler Monsters. E ainda colocou Steve no chinelo, deixando para ele e a cidade o recado: Você é patético. O lance é que ninguém confiava mais em lutas por ali, e muito menos em um monstro dançarino. Eugene queria desistir, já que Steve tinha a grana para pagar suas dívidas e poderia voltar para lutas do submundo da Piorlândia, com um fim bem chato para essa equipe que estava indo super bem. E na Piorlândia, sua vida de perdedor estava de volta, pois nisso ele era bom, um monstro que só sabia perder. Você sempre foi o meu melhor perdedor. E daí que está a lição do filme, pois Steve foi atrás da sua treinadora e aprendeu que o importante não é ganhar ou perder, e sim sempre lutar e não desistir jamais. Já disse o ensinamento do Slime, né? E tinha um plano para recuperar o estádio. E no dia da detonação foi até o estádio impedir que o Tentacular e o prefeito de Terrível Pool explodissem o estádio para construírem um estacionamento. E ainda aproveitou para desafiar o Tentacular para uma luta. Claro que o líder da competição não iria enfrentar um Zé Ninguém, mas foi aí que Steve revelou para toda a Stoker e o Tentacular de quem ele era filho. Sou filho do maior lutador monstro de todos os tempos. É Rayburn Jr. E até mesmo para o Tentacular, que já odiava o pai dele. Agora então, o lance da luta nem era por ganhar ou dinheiro, e sim para afundar de vez o legado dos Rayburn. Então o lance da luta era o seguinte: nem era vencer, e sim durar 3 rounds contra o Tentacular. Se o Rayburn Jr. conseguisse sobreviver por esse tempo, sem morrer, ficaria com o estádio. Claro que a raiva foi maior, até jogando a estátua do pai de Winnie para longe. Mas essa descoberta que o filho do lendário maior vencedor do campeonato de monstros, onde o mundo da luta parou com uma notícia, estavam chamando este evento de a luta do século. E Rayburn Jr. teria a ajuda de toda a cidade para o seu treinamento, que estava todo animado, e para ele seria moleza.
Só que não tava nada fácil esse treinamento. De dias apanhando os obstáculos, mas o lance era perseverar dia após dia. Estar melhorando um pouquinho já era bom. E seu treinamento, simulando situações que poderiam acontecer na luta com o Tentacular, ele estava tirando numa boa. O problema é que os dias passaram rápido demais e o dia da grande luta chegou. E sua entrada na arena percebeu que toda a cidade estava o esperando. E Raybor Jr. era a esperança de aguentar 3 rounds e o estádio de Stoker estaria salvo. Só que não seria uma tarefa fácil, pois o campeão estava na área, mostrando o cinturão, dizendo que Stoker nunca mais veria um daqueles por lá. Mas chega de enrolação, né? E é bora pra essa tal luta do século. E ao soar o gongo, Steve estava pronto para vencer. Vamos dançar! Faleceu. Aí logo de cara já foi um baita de um socão, mas Steve conseguiu ficar em pé. Começou sua dança para despistar o Tentacular, que por enquanto não acertava nenhum golpe. A remexida estava dando certo por enquanto. E o primeiro round tinha se passado. 30% do combinado e Raybor Jr. ficou animado, achando que o Tentacular não sabia dançar. Mas nunca esteve tão errado, coitado. Sua dança era diferente e envolvente, e sem chances pro nosso amigo. Tentacular bateu demais em Raybor Jr. com vários golpes graves. E o lance agora não teve piedade mesmo, acabando o segundo round e deixou o recado. Se voltasse para o terceiro, talvez o Raybor Jr. nem vivo sairia daquele lugar. Enterra o que sobrar nos escombros do estádio. Então Winnie tinha a oportunidade de jogar a toalha. Era apenas um estádio, não valia o vexame. Mas toda a torcida estava apoiando o Raybor Jr. E Winnie então decidiram continuar. E desta vez iriam aplicar uma nova estratégia: ir pra cima do Tentacular. Claro, ninguém acreditando que ele iria sobreviver, pois agora a luta era de verdade. Mas partiu pra cima do Tentacular, executando golpes de luta com passos de dança. Não estava nem aí se iria levar os socos ou não. E com golpes inesperados, a luta era totalmente diferente. Porrada e dança pra todo lado. E olha, o Tentacular não sabia o que fazer. E mesmo batendo em Raybor, ele levantava, mérito do seu treinamento de resistência. Estava prestes a dar um golpe para derrubar o Tentacular na lona. Só que ele usou uma cadeira e as coisas ficaram bem estranhas. Você viu isso? E com os dois na lona, o campeão levantou e apenas Raybor no chão. E se não levantasse, abriria contagem. Então a cidade deu uma força, já que adorava a dança de salsa, começaram a bater palmas no ritmo, simulando a melhor salsa que ele já ouviu. E aí, meus amigos, as coisas ficaram interessantes. Prendeu o Tentacular e com uma força que eu não sei de onde, deu um golpe final, uma bundada de monstro em cima do campeão. E aí sim abriu contagem. E adivinhem só, Raybor Jr. foi campeão da divisão, a maior zebra do campeonato de wrestling monstro da história. E agora a cidade de Stoker tinha o cinturão, defendida pelo mais novo campeão de wrestling monstro. Winnie respeitada até pelo treinador do Tentacular. E agora com o estádio salvo, o lance era dançar, festejando com todos a vitória. E como prometido, Winnie e Raybor Jr. iriam tomar sorvete até não aguentarem mais. Na última cena de amizade e bora pro treino de novo. Diagnosticado. Não sei se poderei ir. Olha só, a Liga dos Monstros, que filme bacana, me diverti pra caramba, mas achei que faltou mais elementos pra deixar a história redonda. Como explicar melhor o campeão da cidade desaparecer e como realmente viviam os monstros. Dá a impressão meio que de uma cópia do filme Pokémon, onde os bichos não têm casa, apenas vivem para lutar. Mas não que isso estragou o filme, apenas uma crítica, pois poderia ter sido um pouco melhor. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!